Shalom, amigos! Hoje o nosso tópico é dentro da estação que nós estamos vivendo. Desde a Páscoa, pães asmos, a primícia da colheita, que em hebraico é Aleph Tav Reshit Omer, no texto hebraico, que está lá em Levítico 23, 11, e Shavuot, que é a festa das semanas, ou Yom HaBikurim, que quer dizer o dia das primícias, ou Hag Katzir, que é a festa da colheita. Todos esses nomes nós encontramos nas Escrituras. Hoje nós abordaremos com maior vagar o que é a contagem do Homer, como nós devemos fazer ou entender e o que isso representa na profecia, desde Pêssar, a saída do Egito, até Shavuot, o dia 50 após o início dessa contagem. Nós precisamos saber que somos chamados a sermos bons manejadores da palavra da verdade, para que não tenhamos do que nos envergonhar. Isso está lá em 2 Timóteo 3,15. E esse é o nosso chamado a cada um de nós. E o nosso propósito hoje é tentar buscar qual é a instrução bíblica em relação à contagem do Homer, que é marcado por um marco inicial com a colheita do primeiro feixe de cevada, que na medida de um homer é uma medida de grão, um pouco menos de 2 quilos, e o marco final, que é o dia 50 de uma contagem que nós devemos fazer. E a questão é que, desde há muito tempo, registrado, muito bem documentado, desde o primeiro século, há uma controvérsia em como devemos entender essa instrução para a contagem do Homer. E nenhum de nós que é chamado a esquadrinhar as Escrituras e a conhecer e manejar bem a palavra da verdade, pode se livrar, digamos, de analisar por si mesmo o texto bíblico e se posicionar. Então, o meu intuito é apenas entendendo que há uma controvérsia e falando para vocês que o que eu vou expor não é a visão majoritária. Ela, hoje, a visão do judaísmo formal, ela é amplamente majoritária e talvez seja majoritária até entre os da restauração das raízes hebraicas da fé, como é onde eu me posiciono. Eu entendo que o fato de uma corrente ser majoritária, isso por si só não garante que ali haja acerto. E eu entendo que a nossa responsabilidade, a de cada um de nós, vocês aí que me assistem agora e a minha própria, não abrir mão da instrução que Deus deu, lembrando de todo o conselho, que é saber dividir a palavra, que é entender que Deus ele não nos chama a ter gurus e não diz, por exemplo, não deixou nem com Moisés a possibilidade dele interpretar ao bel prazer as Escrituras. Ele, por várias vezes e frequentemente, ele diz: Moisés, escreve tudo. E nós temos registrado na Torá de Moisés que Moisés escreveu tudo. Nós precisamos entender que é próprio do ser humano ele querer forçar a sua visão particular no texto. E um sintoma disso é quando não se respeita
as palavras que Deus selecionou para que fossem grifadas nas Escrituras e que chegassem até nós e nós nos guiássemos pelas palavras que estão escritas, né? Então, para nós, vale o que está escrito, que deve ser entendido de acordo com toda a sistemática bíblica, sem que nenhum princípio bíblico seja negado e sem que haja a violação de certas leis de interpretação bíblica, hermenêutica, que não há escritura de particular elucidação. Toda escritura, ela precisa ter duas testemunhas e ela precisa ser entendida dentro de um contexto. Então, dito isto, o convite hoje para nós é um desafio. Eu vou mostrar para vocês, a partir da escritura, o como eu conto o Homer e o porquê eu faço. E como eu falei, nenhum de vocês deve se sentir compelido apenas pelo fato de eu fazer de um modo X ou Y, mas todos nós não podemos nos negar a examinar as Escrituras e usá-las como a base daquilo que a gente crê. A divergência, em certos pontos, é própria da cultura hebraica. Todavia, este ponto em particular, a contagem do Homer, é uma divergência que não é desejável que nós tenhamos dentro de nós. Ela, na verdade, ela precisa ser expurgada individualmente por cada um de nós. E eu explico o porquê. Porque é um encontro marcado, um agendamento solene. Pentecostes, Shavuot, é um dia, o dia 50, contado da forma que a Torá nos instrui. Como esse dia que é agendado é um encontro solene e profético, e não podem ser 2 dias, cada um de nós é convidado a se posicionar. Por quê? Porque o que nós entendermos terá consequência para o fato de se acertaremos ou erraremos a data deste encontro solene. Então, não é uma questão de só menos importância. Eu ousaria dizer que é uma questão da maior relevância, né? E que nenhum de nós deve virar as costas para analisar por si mesmo esta questão nos seus pormenores e não se louvar simplesmente no discurso de autoridade, como se fosse biblicamente aceitável alguém dizer: mas meu pastor era tão inteligente, ele pensava assim, eu não tive nem que analisar, né? Isso não é uma postura aceitável para nenhum de nós, né? É como eu falei, não chameis a ninguém de pai espiritualmente, ou seja, Deus é o nosso pai, Yeshua é o nosso pastor, e o exemplo que ele deixou para nós nunca virar as costas ao que está escrito. Então, é nisto que está escrito que nós precisamos discernir a instrução, né? E não virar as costas para esse desafio, conquanto não seja uma tarefa das mais fáceis. Mas eu vou propor para vocês que, às vezes, o que está escrito é menos complexo também do que alguns sectos religiosos gostariam que nós crêssemos. E é isso que eu espero demonstrar aqui para vocês, ficando isso gravado
e sendo a minha posição pessoal. Com isso, vamos aos textos